Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, estudando as lições bíblicas de escola dominical, revista de jovens e adultos, nesse terceiro trimestre de 2020. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, do dia 19 de junho de 2020. O título da lição é Despertamento, renova o altar. Despertamento. Que coisa linda que o pastor Eurico Bergsten nos falou aqui. Que legado que esse saudoso servo de Deus nos deixou. Despertamento renova o altar. O texto áureo está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tem uma tradução que diz, ou uma versão, né, que diz, e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar pode estar quebrado, mas é do Senhor. O altar pode estar em ruínas, mas é do Senhor. Nós não precisamos construir outro altar ou oferecer em um altar de outro Deus. Aliás, para nós não existe outro Deus. Os outros deuses são falsos. Só o nosso Deus é verdadeiro. Então nós não precisamos construir outro altar e nem oferecer em altar de deuses pagãos. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Antes de oferecer o sacrifício, é preciso restaurar o altar do Senhor. Se está quebrado ou está em ruínas. Nós não podemos também oferecer no altar quebrado, porque Deus não vai receber. O altar estava em ruínas e não era Elias que tinha produzido aquilo. Não era Elias que tinha deformado, detonado, quebrado o altar do Senhor. Mas Elias estava ali para oferecer. Então não importa quem quebrou o altar. Não importa quem fez o altar do Senhor, está em ruínas. Importa que este é o nosso tempo. E nós temos que oferecer no mesmo altar. Que nós tenhamos o mesmo espírito de Isaque, que desentulhou os poços que o seu pai havia cavado e deu a esses poços o mesmo nome. Ei, esse negócio de pôr outros nomes, de inventar um nome novo, não. Os mesmos nomes. É um retorno à origem. E eu vou repetir o que eu já disse aqui, gravando as aulas da revista de Discipulado 1. A Assembleia de Deus no Brasil completou 109 anos no dia 18 de junho agora de 2020. Eu não sou denominacionalista, entendeu? Eu não acho que é só assembleiano que vai para o céu, eu não acho que nós temos razão em tudo. Eu acho que nós somos assim, né? Eu acho que, eu sou assembleiano. Eu procuro ser criterioso nas escolhas que eu faço. E eu gosto do lugar onde eu estou. Mas não sou denominacionalista, tá ok? Não sou. Até porque prego em outras denominações. A Academia de Pregadores é interdenominacional. Eu sei que nós não somos perfeitos. Mas foi a Assembleia de Deus, e aqui eu não estou ovacionando a denominação, foi a Assembleia de Deus que chegou no Brasil há 109 anos atrás e iniciou o movimento pentecostal. Ei, nós precisamos voltar à origem. Com critérios. É lógico que não vivemos mais o mesmo contexto de 109 anos atrás, mas precisamos ter os mesmos princípios. Elias restaura o altar que estava quebrado. Então, o que nós precisamos fazer é restaurar o altar. Verdade prática. Satanás jamais, nunca, jamais, Satanás irá derrotar o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. O Espírito de Deus tem um renovo. Eu vou ser bem redundante. Um renovo novo todo novo dia. Então, o diabo jamais irá derrotar o crente cujo altar é constantemente renovado. Ponto central da nossa lição. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O evangelho é cristocêntrico. Tudo que nós pregamos, toda mensagem, todo hino tem que ser cristocêntrico. Tudo que nós falamos, todo ensino bíblico teológico tem que ser cristocêntrico.
Cristo é o centro, é o eixo central de toda a Bíblia. Objetivos da nossa terceira lição, objetivo geral, identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento, identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. E objetivos específicos, elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. Segundo, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E terceiro, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Ah, mas não é, hoje são novos tempos, é uma nova realidade, é uma nova sociedade, ok, mas as características de um verdadeiro avivamento são as mesmas. Eu não estou falando que ele se dá do mesmo jeito, mas se dá com as mesmas características. Nós vemos outra sociedade, eu sei, não tem como viver hoje uma igreja como a igreja de 30 anos atrás. E eu não sou daqueles que dizem, eu preferia a igreja de 30 anos atrás, eu prefiro a igreja de hoje. Eu prefiro a igreja de hoje. Eu sou filho de crente, gente. Sou filho de assembleiano, estou com 4.4. E eu prefiro a igreja de hoje. Nós vivemos num tempo em que a gente sofria até alguns abusos pastorais. A gente sofria, tem que falar baixo. A gente sofria abusos pastorais, mas também não me venha falar dos nossos líderes lá, tá? Não me venha detonar, malhar os nossos líderes lá. Porque eles até cometeram alguns abusos, sim. Mas tudo que eles faziam era acreditando que estava fazendo o melhor para o reino de Deus. Era a visão que eles tinham. Nós também éramos uma sociedade diferente. A gente não pensava tanto, a gente não questionava tanto, a gente não tinha acesso ao conhecimento como temos hoje. Então, para aquele tempo, funcionou. Para aquele tempo funcionou. A prova é que a gente está aqui até hoje. 109 anos depois estamos aqui. Funcionou para aquele tempo. Mas e agora? E para a nossa geração? Nós temos que fazer uma atualização de tudo. Mas as características têm que ser as mesmas. Né? A gente tem que olhar e tem que ver Deus do mesmo jeito. São os mesmos princípios, os mesmos, eu gosto de usar o termo referenciais. Os mesmos referenciais. Tá ok? Leitura bíblica em classe. Esdras capítulo 2, versículos 2 a 5 e os versículos 10 ao 13. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Veja que eles estão observando a lei. Eles estão fazendo tudo. É um tempo que eles estão sendo usados por Deus para restaurar. Mas eles estão fazendo conforme a lei do Senhor. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Olha, eles estão voltando ao princípio de tudo, até no louvor. Eles estão voltando lá no início, quando Davi estabeleceu os músicos. Que bênção! E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel.
E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Que negócio legal isso aqui, olha. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Tem gente chorando, tem gente lamentando. Ah, esse templo não é nada. O templo de Salomão, que era verdadeiro, quanto ouro, quanta prata. É engraçado que tem, enquanto alguns estão jubilando porque Deus está promovendo a restauração, tem gente chorando preso ao passado. Tudo bem, não é o templo de Salomão, não tem aquela glória toda. Aliás, não tem aquele ouro todo, aquela prata, não tem aquilo tudo. Mas Deus está fazendo uma restauração, meu Deus. Deus está trazendo um renovo. É incrível, porque tem gente que está chorando, enquanto outros estão se alegrando. Mas uma coisa acontece. Os que estavam se alegrando levantam uma voz de júbilo tão alta que a voz de júbilo suplanta a voz de choro. Que aprendizado lindo para os nossos dias, né? Qual é a voz que mais aparece entre nós? Voz de júbilo ou voz de choro? Que nós possamos jubilar ao Senhor com tão grande grita que aqueles que resolverem chorar não têm uma voz mais alta do que a nossa. Que nós sejamos uma geração de voz de júbilo e não uma geração de voz de choro. Aqueles que querem chorar até podem chorar, mas tem que ouvir o júbilo da gente. Vamos à introdução da nossa lição. Introdução. Glória a Deus. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista coloca que nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade de chegarem mais perto do altar de Deus. O que caracteriza um verdadeiro despertamento é a necessidade de chegar mais perto do altar de Deus. Eu fiz aqui uma observação que é a seguinte: no Antigo Testamento, o altar, eu acho isso, quando eu falo de altar, eu gosto de frisar isso aqui, ó, que eu vou falar agora, porque eu acho isso magnífico. No Antigo Testamento, o altar era onde Deus e o homem se encontravam. Era no altar que Deus e o homem se encontravam. Sempre que o homem queria encontrar Deus, o que ele fazia? Ele ia no altar. Então, para os nossos dias, esta verdade também se assevera. É no altar. Se nós queremos realmente encontrar com Deus, a gente tem que ir no altar. Antes de iniciar uma festa, a gente vai no altar. O que nós vemos acontecer aqui, e as descrições da leitura bíblica em classe, é justamente esta. Antes de começar qualquer coisa, primeiro eles foram para o altar. O texto nos diz que Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Seatiel e seus irmãos, edificaram o altar de Deus e ofereceram sobre ele o holocausto. Antes de qualquer coisa, a gente tem que ir no altar. Começar uma reconstrução sem ir para o altar é começar um projeto fracassado. Eles foram para o altar primeiro, ofereceram sacrifício a Deus, celebraram as festas que a lei determinava. Aí agora sim, depois que a gente passa no altar, a gente pode ir executar o trabalho, porque vai ser sucesso. Eu fiz uma outra observação aqui. Não se pode ir ao altar de mãos vazias. O altar é o lugar onde nós oferecemos. O altar é o lugar do sacrifício. O problema é que a gente está querendo ir para o altar só para receber. Gente, no altar é o lugar onde a glória de Deus vinha, sem dúvida. Mas antes da glória de Deus descer sobre o altar, era um lugar onde o ofertante chegava com as mãos, não chegava de mãos vazias.
Ele chegava para oferecer. Era o lugar do sacrifício, o lugar onde a carne morre. A gente tem que aprender a ir no altar primeiro. A gente está querendo receber bênção de Deus. Bênção, bênção, bênção. Só receber bênção. Mas a gente tem que ir para o altar. Quando a gente passa primeiro no altar, o altar é que promove todas as demais coisas. Primeiro ponto, o comentarista tratou sobre o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro parágrafo, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Eles estão voltando para reconstruir, mas tem inimigos ali. Eles sabem que os inimigos são implacáveis. Eles não são só inimigos do povo, eles são inimigos da obra. Porque aqueles que são inimigos, aqueles que são meus inimigos, são inimigos do Anderson. Mas aqueles que são inimigos do projeto que nós estamos realizando para a obra, não são meus inimigos, são inimigos da obra. Agora, como que a gente vence esses inimigos? No altar. Aí eu fiz a seguinte observação. Os inimigos são vencidos no altar de Deus. Sabe qual é o problema? E é algo que a gente tem que aprender? É que a gente está querendo vencer os inimigos na força do braço. A gente quer vencer os inimigos batendo. É isso que a gente quer fazer. Os inimigos não são vencidos na luta, corpo a corpo, não é na luta física. Os inimigos são vencidos no altar. Quando nós vamos para o altar de Deus e oferecemos sacrifício ao Senhor e nos posicionamos diante do altar de Deus, Deus vence os inimigos por nós. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, o comentarista nos colocou que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Ele vai citar no tempo do profeta Elias, nós já citamos isso aqui, quando ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, que estava quebrado, lá no Monte Carmelo, é o texto áureo da nossa lição. Ele restaurou o altar do Senhor e Deus mandou fogo. Deus fez descer fogo do céu. Depois ele cita também, quando o piedoso Ezequias assumiu o trono de Judá, ele também mandou restaurar o altar. Não há como começar um avivamento sem restaurar o altar. Depois o comentarista cita em terceiro lugar, quando os judeus voltaram do cativeiro, que é o texto que nós estamos lendo. Eles também restauraram o altar. E aqui eu fiz uma observação. O altar era novo, mas as bases eram as mesmas. O texto diz que eles colocaram sobre as mesmas bases. O altar é novo, mas as bases eram as mesmas. Que nós aprendamos isto com esse povo. O culto a Deus havia recomeçado. O culto a Deus estava sendo retomado. Meus irmãos, a gente pode até construir um altar novo sobre a mesma base. Porque ali é diferente do caso de Elias. Porque no caso de Elias o altar estava em ruína, estava quebrado, então ele restaura. No caso de Israel aqui, haviam passado 70 anos. Então o altar já tinha sumido, o altar já tinha desaparecido, mas as bases estavam ali. As bases estavam ali. Ainda que o altar suma, a gente tem que descobrir as bases. Ainda que o altar desapareça, devido ao passar dos anos, a gente tem que descobrir as bases. Eu quero louvar o nome de Jesus. Eu quero glorificar o nome de Jesus. Porque o altar pode estar em ruína, mas ele não desapareceu. Não desapareceu. Porque nós já experimentamos, na nossa geração, avivamentos de Deus. Eu já experimentei. Então eu não estou aqui hoje para dizer que o altar desapareceu. Não. Nós não somos os bambambãs. Nós não somos a geração de bambambãs de Cristo. Não. Nós temos a graça de Deus. Nós não perdemos isso ainda. Só que nós precisamos de um despertamento. Precisamos de um renovo. Precisamos de restaurar o altar.
E aqui o pastor Eurico Bergsten deixou um comentário belíssimo, como já disse, um legado para nós. E hoje nós estamos experimentando isso, quase 30 anos, 27 anos depois, né? Quase 30, mas 27, exatos 27 anos depois. Estamos experimentando e aprendendo o que fazer em tempos de crise. Segundo parágrafo, Cristo, o centro da nossa comunhão. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Cristo, nos nossos dias, no Antigo Testamento, o altar, nos nossos dias, o Calvário. Então perceba que tanto no Antigo Testamento quanto nos nossos dias, a gente tem que passar pelo lugar da morte. Tem que passar pelo lugar da morte. Eu ministro sobre o tabernáculo e deixo claro que o altar de holocausto é o lugar onde a carne morre. No Antigo Testamento passava pelo altar, o lugar do sacrifício, o lugar do holocausto, o lugar de matar a carne. Nos nossos dias passa pelo Gólgota, o lugar da morte. A palavra Gólgota significa Monte Caveira, né? O monte do Gólgota, o Monte Caveira. Então tem que passar lá. Então aponta para Cristo. Primeiro parágrafo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Toda a trindade. Eu achei isso aqui magnífico. Eu achei isso aqui fenomenal. Fenomenal. Toda a trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Tem pessoas que acham, que
eu já ouvi pessoas pregarem, ensinarem, que Deus virou as costas para Jesus, ó. Deus virou as costas para Jesus enquanto ele estava no Calvário. Deus não estava vendo o que estava acontecendo por causa dos nossos pecados. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aqui o pastor Eurico Bernstein, há 27 anos atrás, deixou um comentário trinitário magnífico para nós. O Pai Celestial participou da morte de Jesus. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Passou por ele. Passou por ele. Imagine um pai planejando algo ruim para o filho. O sofrimento que ele teve. E até porque nós aprendemos que a trindade, ou a triunidade divina, sempre age em conjunto. São 3 pessoas, mas uma só natureza. Eu já falei aqui na aula lá de discipulado 1, e vou falar aqui na nossa aula de jovens e adultos também. Lá no meu canal no YouTube, PR Anderson Silva, tem lá uma aula de tipologia e trindade, onde nós tratamos sobre isso. A diferença entre pessoa e natureza. Natureza é a essência daquilo que realmente é. Então na trindade são 3 pessoas, mas uma só natureza. Estão agindo juntos. Então o Pai planejou. O Filho de Deus, ele veio, se encarnou e sofreu pelos nossos pecados. Então ele também sofreu. O Espírito Santo ajudou, deixa eu selecionar, ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Tudo que Jesus fez enquanto encarnado foi na força do Espírito. O Espírito gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter, o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Segundo parágrafo do segundo ponto. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, algumas ações do Espírito em relação a isso. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento. É Ele quem abre o nosso entendimento. O Espírito Santo tem um papel extremamente relevante e importante na nossa vida. Na lição de discipulado nós tratamos muito sobre isso. Né? Em 3 lições, pelo menos, nós tratamos sobre o ser cheio do Espírito Santo, sobre os dons espirituais e sobre o fruto do Espírito. Nessas 3 lições nós vimos a importância do Espírito na nossa vida. Então ele revela, ele abre os nossos olhos para compreendermos a grandeza do poder de Deus sobre nós. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz, nos faz compreender a morte de Jesus. O Espírito tira de nós aquele véu da história da morte de Jesus e abre os nossos olhos para o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo. Leia a carta aos Hebreus. E o Espírito Santo vai abrir os seus olhos, vai te revelar, vai te ensinar isso. O Espírito também explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado tetelestai. Está consumado, foi feito, está feito e continuará feito. Eu fiz a seguinte observação. Para quem não tem a revelação, a morte de Cristo é tragédia. Para quem tem, é vitória. A revelação do Espírito é que faz a diferença. A revelação do Espírito é que faz a diferença. O que aqueles que não têm a revelação veem como tragédia, como tristeza, nós vemos como vitória. Porque a cruz está vazia, o túmulo também está vazio, mas o trono está ocupado. Glórias a Jesus. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Se a cruz estivesse vazia e o túmulo estivesse ocupado, o trono estaria vazio. Mas porque a cruz e o túmulo estão vazios, o trono
está ocupado. E só o Espírito que nos revela isso. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos solenemente, com alegria, com gozo na alma. Porque o nosso Cristo é um Cristo vencedor. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição e último ponto da terceira lição. Cuidado com as imitações. Cuidado com as imitações. Permita-me destacar apenas esse comentário que o pastor Eurico Bexten faz. Nos nossos dias, aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Todo despertamento verdadeiro precisa ter as características que esse despertamento que nós estamos estudando aqui tinha. Então, o pastor Eurico Bexten nos disse aqui o seguinte: alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que estão mencionadas nesta lição. Aí ele diz: concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos haviam movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu já disse aqui na aula passada sobre movimentos que surgem, movimentos que aparecem e que não trazem nada verdadeiramente espiritual. E ele diz que muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas. Olha, nós estamos falando de 27 anos atrás, gente. 27 anos atrás, isso aqui foi um comentário feito e já existia. Agora imagine nos nossos dias. Imagine, como eu falei na aula passada, parecia até uma manifestação assim de um desabafo, mas não, é uma realidade. Porque para gente que ama a igreja, para gente que começou a pregar há 28 anos atrás, como eu comecei, que a gente não tinha oferta quando ia na igreja pregar, não tinha nada disso, a gente pregava mesmo, é o que move o meu coração até hoje. É lógico que uma oferta, não estou falando que é errado receber uma oferta, não estou falando que é isso, gente. Se a igreja tem realmente condição, isso é digno. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas a gente ia somente por vontade, por desejo de pregar, algo que nos impulsionava, era uma compulsão interior para a pregação. Não é? Então, quem prega há quase 30 anos como eu, a gente vê que o negócio mudou hoje. Não tem como a gente falar que não mudou. E mudou, e eu estou falando de mudanças para pior, não estou falando de mudanças boas, não. Mudanças boas existem também, mas eu estou falando de mudanças complicadas. E aí ele está dizendo, olha, 27 anos atrás isso aqui já existia. E existe hoje também. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório. E ele diz assim, e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. E aí depois, cá no finalzinho, ele diz o seguinte, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. É como, olha que metáfora magnífica que ele usou, é como a tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. E ele deixa um conselho para nós, que vale para a gente encerrar a lição, encerrar a aula com esse conselho. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz, vão indo de força em força. Glórias a Jesus. Queridos, o nosso objetivo é nos lançar aos pés de Jesus, para sermos participantes de um avivamento que Ele faz, um despertamento que Ele está fazendo, que Ele está despertando. O despertamento para o avivamento é um grande milagre,
que esse milagre seja realizado na nossa vida e que nós sejamos despertados por esta mensagem que estamos recebendo durante esse trimestre, para a glória do nome de Jesus, e que o Espírito de Deus nos ajude a alcançar a misericórdia de Deus e sermos instrumentos de Deus neste momento tão importante para a igreja, para a nossa vida e para a história da nossa nação. Que Deus te abençoe, grande abraço e até a nossa próxima aula. As lições estão magníficas, magníficas. Eu já falei para os irmãos aqui na Academia de Pregadores, vocês têm que ler essa lição, comprar essa lição, leia, adquira, compre, leia essa revista, porque realmente os assuntos são magníficos. Grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.